bastidores pela Itatiaia, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tá na dele, né? Se preparando para o Clássico. Certamente o Cruzeiro do lado de lá tá olhando isso, Edu, e fazendo a sua análise seguinte, ó, não tinha melhor momento para o meu adversário estar passando por essa instabilidade. Tem o lado do Atlético que tenta se reorganizar, mas tem o lado do Cruzeiro para essa decisão que deve estar observando isso tudo, focado, se preparando, tentando se arrumar e só pensando no Clássico e na decisão, né, Edu? O Cruzeiro tá focado, né? Focado, já a continuidade do trabalho do Larcamon, assimilação em relação ao grupo, jogadores, reforços que chegaram recentemente com esse período de data FIFA, podendo ter sessões de treinamento, o que é excelente para um técnico que gosta de trabalhar no dia a dia, para que esses caras assimilem melhor e tenham mais entrosamento com o restante do grupo. Não vale tanto para o Cifuentes, que está com a seleção equatoriana, que aliás jogou bem no meio da semana e vai ter mais um jogo no final de semana, o jogo domingo, se eu não estiver enganado. Mas o Cruzeiro está focado. Agora, tem um lado que pode pesar para a parte negativa, né, João? É que o Cruzeiro já conhecia a fundo o Atlético do Filipão. Já sabia ali os caminhos para tentar tirar o Atlético do prumo, um atalho para pegar a parte negativa, defensiva ou ofensiva do Galo do Filipão, vai ser, por enquanto, uma incógnita. Qual Atlético o Cruzeiro vai enfrentar no próximo sábado na Arena MRV? Agora eu vou falar uma coisa sobre o Larcamon. A melhor coisa para um técnico é período para trabalhar. E ele teve no início da pré-temporada. Só que agora vale 10 vezes mais do que na pré-temporada, porque agora ele já conhece o elenco dele. Agora a turma já passou daquele período ali de preparação física, daquela coisa pesada de um início de temporada. E ele conhece o elenco e o elenco conhece. Exatamente. Esse momento agora, para o técnico do Cruzeiro, Edu, vale ouro. Porque é o momento que ele vai ter para arrumar seu time, para trabalhar seu time, com tempo, com condições de treinar, repetir, já conhecendo o elenco e o elenco já sabendo o que ele quer. Vale muito para o Cruzeiro esse período, muito. É o momento para fazer os ajustes, né? Do que deu errado até aqui, do que deu certo, você potencializar. Ele já pode tirar algumas dúvidas, que certamente ele tem. Nós temos, e o treinador também, fazer ajustes defensivos, hoje já com o João Marcelo praticamente definido como um titular. Pode ter o retorno do Zé Ivaldo, e aí trabalhar a parte mental do Zé Ivaldo, que é bom zagueiro, mas que toma cartão demais e desfalca o Cruzeiro demais. É preciso contar mais vezes, por mais jogos com o Zé Ivaldo. Trabalhar melhor quem é o meia para jogar próximo ao Matheus Pereira. Se for permanecer com o Vital, trabalhar melhor esse entrosamento, Matheus e Vital. E eu acho que a presença do Vital beneficiou o Matheus Pereira, porque levou o Matheus para o lado direito, que é onde ele rende mais, e ele rendeu mais nesses jogos, atuando pelo lado direito. Então, para o Cruzeiro, esse período é fundamental e o foco, João. E o Cruzeiro tem trabalhado essa parte mental, tá? A gente trouxe essa semana aqui na Itatiaia, o Cruzeiro levou uma pessoa para dar uma palestra sobre sono, isso é fundamental hoje para o atleta. Então, trabalhar a parte mental, às vésperas de uma final de campeonato, de uma decisão, para que esses caras cheguem focados. O Cruzeiro está fazendo um trabalho muito bom. E acho que vale destacar, Edu, é claro que não tem nada fácil, né? Ganhar um título não é fácil. Agora, é a melhor condição e o melhor momento do Cruzeiro nos últimos anos. O Cruzeiro chega à final com uma vantagem, tendo vencido os 2 jogos contra o adversário, na casa do adversário, muito recentemente, ou seja, isso dá a esse elenco do Cruzeiro uma confiança de que pode, mais uma vez, conquistar resultados positivos contra o Atlético, com um bom tempo para o técnico ajustar, descansar e arrumar a casa com o time, enquanto o adversário está aí envolvido num momento de dificuldade na troca do treinador. Isso quer dizer necessariamente que o Cruzeiro ganhará o campeonato? É claro que não. O Atlético tem um time muito forte, tem total condição de ganhar o título. Agora, para o Cruzeiro, Edu, não podia ter uma combinação de fatores melhor do que o Cruzeiro tem hoje. Impossível para o Cruzeiro chegar na decisão numa condição melhor do que a que tem no momento. João, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que o favoritismo do Atlético diminuiu muito ao longo do campeonato estadual. Eu ia até te perguntar isso. Tem favorito? Eu acho que o Atlético ainda é o favorito.
Mesmo com o Cruzeiro tendo a vantagem? Mesmo com o Cruzeiro tendo a vantagem. Eu até gravei isso agora há pouco no Diz Aí, quadro que deve ir ao ar amanhã, está no nosso canal de YouTube, no @Itatiaia Esporte. Antes do campeonato, João, eu acho que o Atlético tinha 70% de favoritismo de ser campeão mineiro. Aí vem a primeira fase do estadual. O Atlético é a quarta campanha. Dali pra frente, o Atlético tem a semifinal contra o América, é melhor no primeiro jogo, e o América é melhor no segundo jogo, o Atlético perde o treinador. O Cruzeiro vai com vantagem para a final do estadual. O Atlético continua tendo um time melhor, continua tendo jogadores mais decisivos, continua tendo um elenco mais caro. Só que essa vantagem que há 3 meses era de 70%, para mim caiu de 55% para 45%. Eu vou fazer uma coisa aqui que raramente acontece conosco. Vou discordar. Isso é ótimo. Você acha que o Cruzeiro é o favorito? Neste momento, pela atual conjuntura, o Cruzeiro é o favorito. Favoritismo muito leve. 51-49. Isso é o grande recado. 52-48. Você ter gente que acha que o Cruzeiro é favorito é o grande recado de que realmente há uma chance. Sim. E que a coisa mudou. Ou você, antes do campeonato, você não achava que era o Atlético? Mas não tinha dúvida nenhuma, era 80-20. 80% pro Atlético, 20% para todos os outros. O Cruzeiro talvez remontando ali, elenco, técnico 15 novo. 15 pro Cruzeiro, 4 pro América e 1 pro resto dos times todos do interior. Para não falar menos, 0,1. Né? 4,9 pro América e 0,1 pros times do interior. Mas nesse momento, por toda essa conjuntura e principalmente, Edu, pelo fato do Cruzeiro poder jogar por 2 resultados iguais, eu entendo que é uma palhinha ali, mas nesse momento o Cruzeiro é favorito, na minha opinião. É um favoritismo que era amplo do Atlético, hoje é mínimo do Cruzeiro pelos 2 resultados iguais. Que, obviamente, não significa que o Atlético não possa ganhar o título, gente. Mas acho que o Cruzeiro chega para essa final de uma maneira que não tem chegado ultimamente. E eu acho que essas opiniões sobre favoritismo para essa final, João, vão ser bem equilibradas. A primeira fase, o campo mostra que o Atlético teve uma queda, o extracampo, né, a saída do técnico do Filipão, e esse foco que nós falamos. Nesse momento tem um time muito focado e o outro entre a final, querer saber quem é o técnico, quem vai comandar o time no final de semana, se vai ser o auxiliar ou o novo treinador. Então existe um focado e o outro ali com alguns ruídos entre o primeiro jogo, talvez, e o segundo. Mas eu encaro o Atlético ainda como um ligeiro favoritismo, esse 55-45, por quê? Se o Atlético jogar bem e o Cruzeiro também, o Atlético é melhor. O torcedor é maravilhoso. O Fernando Luiz, acorda, Janjão, você tá sonhando acordado. Janjão, é você? O João Vitor tá sonhando. Acorda, mas nos Janjão. 2 últimos clássicos, o Cruzeiro levou os 2, né? Eu concordo com você nisso. O Atlético jogando, o Atlético tem um potencial maior do que o Cruzeiro. E assim, o Atlético jogando o seu melhor e o Cruzeiro jogando o seu melhor, o Atlético é mais time. Mas a coisa chega muito embaçada pro Atlético nesse momento. Tá muito mais clareado o caminho do Cruzeiro. Tem um outro fator que pesa muito, João. O Atlético vai pro 3º jogo contra o Cruzeiro na Arena MRV. O torcedor do Atlético não admite um empate. Não admite um empate. Pro 3º jogo contra o Cruzeiro na Arena MRV e não sair com uma vitória. Isso pesa. Ô Rubens Júnior, foi uma sexta-feira com novidade na Toca da Raposa 2, hein, Rubens? Boa noite. Boa noite a você também, João. Edu Panzi, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, sexta-feira com novidade, sim, na Toca da Raposa. Marcelo Moreno, boliviano, ele iniciou as atividades de forma efetiva, né, fisicamente. Ele que teve uma semana com o nome publicado no BID, foi contratado, né, esse considerado reforço, mas o Cruzeiro ainda, conforme antecipou o diretor de futebol Pedro Martins, planejando uma despedida para o Marcelo Moreno, que vai para sua 4ª passagem, será em uma partida oficial. O Cruzeiro vem definindo, juntamente com o staff do atleta, uma grande festa para a despedida do Marcelo Moreno. Esteve em campo, João, trabalhando integrado mesmo com o grupo do Cruzeiro. Vamos aguardar, até porque até então não teve nenhum trabalho tático para saber se o Marcelo Moreno vai participar também desse tipo de atividade.
mas Marcelo Moreno integrado ao grupo, e o Pedro Martins também comentou sobre a importância de ter o Marcelo Moreno no dia a dia na Toca da Raposa. Sobre outra definição também, o atacante João Pedro, que esteve envolvido naquele vídeo, ato de indisciplina, está treinando em separado na Toca da Raposa. E João Vitor, o Cruzeiro não tem ainda o plano para o João Pedro, que deve ser emprestado. O Cruzeiro hoje conta dos 9, jogadores de frente, 6, estão à disposição, apenas de fora o Rafael Bilu e também o Gabriel Veron, por conta de lesão, além do próprio João Pedro, com essa situação indefinida. Comando de ataque que já tem o Dineno, que foi poupado em alguns jogos, até mesmo por opção, não foi titular no último jogo. O Cruzeiro vem trabalhando com muita cautela, nos bastidores, em busca de reforços também. Mas João Pedro pode ser emprestado, viu, João? E aí, Edu, é uma decisão correta essa de emprestar o João Pedro? Eu daria mais uma oportunidade ao João Pedro, mas não vejo nenhum absurdo o Cruzeiro emprestar o atleta, O Cruzeiro precisa dar um recado para os outros que vêm da base. Difícil essa decisão, né? É difícil, sabe por quê, João? Porque o Fernando teve uma segunda chance e não aproveitou a segunda chance. O Fernando eu não discuto. O empréstimo é corretíssimo, até para dar um recado para o elenco. Olha, ele teve uma segunda chance, não aproveitou, aqui ele não vai ter espaço, pelo menos nessa temporada. Eu acho que o João Pedro tem um baita potencial, biotipo Fernando muito também. bacana. O Fernando também. Mas o Fernando, eu concordo com você, não tem discussão nesse momento, a paciência com ele foi grande. Agora, eu acho o João Pedro um baita jogador, mas eu acho que é sempre muito difícil avaliar isso, porque o que nós vimos na internet, Edu, talvez seja só a pontinha do iceberg, E aí, certamente quem está da porta para dentro tem muito mais condição de avaliar do que nós. Mas, com o que a gente tem de informação, analisando apenas com o que eu tenho de informação, eu acho que seria bacana tentar recuperar o jogador na casa, porque ele é muito talentoso. O clube nessa hora tem que agir como família, Como um pai, como uma mãe, dar o corretivo, mas no tom certo, da maneira correta. E o que chega pra gente, às vezes, não é o que aconteceu 100%, Então, acho que qualquer medida que o Cruzeiro tomar, João, eu não vou chegar aqui e questionar, não. Eu vou tentar compreender, mas são 2 talentos. Se o Cruzeiro resolver emprestar os 2, que no futuro eles tenham mais uma oportunidade por aqui.